Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Soloteca. Hoje para mais um vídeo com os nossos palpites referente à grade da Loteca 1152. Só lembrando, antes de mais nada, peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É muito importante para que nós possamos permanecer aqui na plataforma. Pessoal, nos vídeos subsequentes agora, nós estamos indo com a novidade aí, que é a escalação de cada time, bem como a especificação das nacionalidades dos jogadores e dos técnicos. Observando aí que os times que investiram nessa característica de jogadores e técnicos estrangeiros obtiveram um desempenho satisfatório, então a gente está trazendo para cá essas informações porque a gente julga pertinente. Bora lá pro vídeo? Jogo 1, São Paulo versus Corinthians. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão ocorrerá no domingo às 16 horas. O São Paulo é o quinto colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Já o Corinthians é o 17º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 4 vitórias e 1 derrota. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6 pela 9ª rodada do Brasileirão. O Corinthians recebeu o São Paulo em casa e empatou em 2-2. As odds para esse evento é 2,20 para o São Paulo, 3,30 para o empate, 3,30 para o Corinthians. Nosso palpite é um duplo aberto. Aqui agora nós trazemos aqui a escalação de ambos os times, tá? Essa escalação refere-se ao jogo mais recente entre eles, que foi São Paulo e Botafogo, ficou 1-1, foi nessa quarta-feira pela Libertadores. O técnico ainda é o Zumeu Dia, ele vem de um esquema tático 4-5-1. Já o Corinthians jogou contra o Fortaleza, venceu em casa por 3-0. O técnico ainda é o Ramon Dias, ele veio com um esquema tático de 4-3-3. Esse jogo foi pela Sul-Americana. Tá aqui o nosso volantezinho, jogo 1, o nosso palpite lá, ó, duplo aberto. Vamos lá agora pro jogo 2. Santos versus Operário, partida pela 29ª rodada da Série B, ocorrerá no sábado às 18 horas. O Santos é o segundo colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates e 3 vitórias. Já o Operário é o 10º colocado, vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds para esse evento é 1,45 para o Santos, 3,90 para o empate e 7,8 para o Operário. O último enfrentamento entre eles foi no dia 14/6 pela 9ª rodada da Série B, ao qual o Operário recebeu o Santos em casa e venceu a partida por 1-0. Aqui vocês podem observar aqui também a escalação de ambos os times. O do último jogo, Santos e Novo Horizontino. Tá aqui, vocês podem observar, parar o vídeo aí e ver aí a nacionalidade de cada jogador, cada técnico, tá ok, pessoal? Não dá para mim narrar tudinho aqui, cada um, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Nesse jogo aqui, o Santos empatou por 1-1 com o Novo Horizontino, veio com esquema tático aqui. O técnico é Fábio Carilli, veio no esquema tático 4-3-3. Tá aqui o nosso palpite. Foi duplo fechado no Santos. Jogo 2, tá? Jogo 3, Palmeiras versus Atlético Mineiro. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão ocorrerá no sábado às 18h30. Palmeiras é o segundo colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Mineiro é o nono colocado, vem de um retrospecto de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds para esse evento é 1,50 para o Palmeiras, 4,20 para o empate, 7,0 para o Atlético Paranaense. O último enfrentamento entre eles foi no dia 17/6, pela 9ª rodada do Brasileirão, onde o Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras em casa e perdeu por 4-0. Tá aqui a escalação dos times dos últimos jogos mais recentes aqui, Palmeiras e Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense. Vocês estão vendo ali, ó, o Vasco perdeu por 1-0 pro Palmeiras, o Atlético Mineiro por 2-0, ganhou de 2-0 do Fluminense.
O técnico é o Abel Ferreira, do Palmeiras, é o português. E o esquema tático dele foi 4-4-2. Gabriel Milito é o do Atlético Mineiro. E nesse jogo aqui, ele veio com um esquema tático de 3-4-3. Tá ali o nosso volantezinho sendo atualizado. Jogo 3, duplo aberto ali, ó. Palmeiras, duplo fechado no Palmeiras, tá? Jogo 4, Botafogo versus Grêmio. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão. Ocorrerá no sábado às 21 horas. O Botafogo, o primeiro colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio é o 12º colocado, vem de um retrospecto de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As odds para esse evento: 1,70 para o Botafogo, 3,80 para o empate e 4,50 para o Grêmio. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6 pela 9ª rodada do Brasileirão, onde o Grêmio recebeu o Botafogo em casa e perdeu por 2-1. Vem aqui a escalação do último jogo mais recente, foi Botafogo e São Paulo. Foi nessa quarta-feira pela Libertadores da América. O técnico é Arthur Jorge. Nesse jogo ele adotou o 4-5-1. Já o Palmeiras, o Grêmio enfrentou o Criciúma. Foi o último resultado dele, né? O último jogo. Aí veio com essa escalação que vocês estão vendo aí. E o técnico é o Renato Gaúcho. Ele veio e adotou o esquema tático 4-4-2. Tá aqui o nosso volantezinho da Lotec aqui atualizado. Jogo 4, a gente foi de duplo fechado no Botafogo. Jogo 5, Juventude versus Bragantino. O Juventude é o 11º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Já o Red Bull é o 14º colocado, vem de um retrospecto aí de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. As odds para esse evento é 2,35 para o Juventude, 3,40 para o empate e 2,88 para o Red Bull. O último enfrentamento entre eles foi no dia 15/6 pela 9ª rodada do Brasileirão, onde o Red Bull recebeu o Juventude em casa e venceu por 2-1. Tá aqui agora que nós vamos apresentando aqui a escalação do último jogo, o jogo mais recente, né? Juventude e Vitória e Atlético Mineiro e Red Bull. O técnico Jair Ventura, do Juventude, veio com o esquema 4-3-3. E o técnico Caixinha, que é o português do Red Bull Bragantino, veio também de 4-3-3. Aí você pode observar nas bandeirinhas aí, ó, a nacionalidade de cada jogador aí, ó. E aí você pode ver que o desempenho de quem investiu e vem investindo aí é bem satisfatório. Aí nosso volantezinho atualizado, duplo fechado no Juventude. Jogo 5. Jogo 6, Atlético Madrid, Real Madrid. Partida pela 8ª rodada da La Liga, ocorrerá no domingo às 16 horas. O Atlético Madrid é o 4º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 vitórias e 2 empates. Já o Real Madrid é o 2º colocado, vem de um retrospecto de 5 vitórias. As odds para esse evento é 2,75 para o Atlético de Madrid, 3,40 para o empate e 2,50 para o Real Madrid. O último 100 enfrentamentos recentes entre eles. Esse retrospecto do Atlético de Madrid vai sofrer alterações por causa daquele jogando em cima ali, tá? Tá aqui a escalação dos times do Atlético Madrid e do Real Madrid. O mais recente foi do Atlético Madrid, foi contra o Raio Valencano. Ficou 1-1 e ele veio com esquema tático 5-3-2. O técnico é o Simeone, o argentino Simeone. Já o Real Madrid enfrentou aqui o Alavés e veio com um esquema tático aí de 4-3-3. O técnico é o Lancelotti. E aí estamos atualizando aqui o nosso volante, ó. Jogo 6, seco na vitória do Real Madrid, coluna 2. Jogo 7, Fortaleza versus Cuiabá. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão, ocorrerá no domingo às 16 horas. O Fortaleza é o 3º colocado,
vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Já o Cuiabá é o 19º colocado, vem de um retrospecto de 1 empate e 4 derrotas. As odds para esse evento é 1,60 para o Fortaleza, 3,90 para o empate e 5,75 para o Cuiabá. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6, pela 9ª rodada do Brasileirão. Aqui já está a escalação de ambos, do jogo mais recente do Fortaleza foi contra o Corinthians. Ele veio com o esquema tático 4-3-3. Aqui as bandeirinhas, olha o tanto de argentino que tem. 1, 2, 3, 4 argentinos no time do Fortaleza, né? À toa que ele tá voando. O Cuiabá, ó, já veio com o esquema tático 4-4-2. Esse jogo aqui foi contra o Grêmio, tá? E aqui o nosso volantezinho da Loteca. O jogo 7 a gente vai fechado na coluna 1. Vitória do Fortaleza. Jogo 8. Atlético Goianiense versus Fluminense. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão, ocorrerá no domingo às 16 horas. O Atlético Goianiense é o 20º colocado, lanterna da competição, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Fluminense é o 18º, vem de um retrospecto de 3 derrotas e 2 vitórias. As odds para esse evento é 3,0 para o Atlético Goianiense, 3,20 para o empate e 2,45 para o Fluminense. O último enfrentamento entre eles foi no dia 15/4, pela 9ª rodada do Brasileirão, onde o Fluminense perdeu por 2-1. Tá aqui a escalação dele. Do último jogo que eles tiveram mais recente, o Atlético Goianiense foi contra o Corinthians e ele perdeu por 3-0. Foi no sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ele veio com o esquema aqui 4-5-1, o técnico é Humberto Louser. Já o Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu por 2-0. Veio com o esquema aí 4-4-2, o técnico é o Mano Menezes. Olha o tanto de estrangeiro que tem. Estrangeiros titulares, né? Porque ainda tem os reservas. O nosso palpite aqui vai ser um duplo fechado no Fluminense. Jogo 9. CRB versus América Mineiro. Partida pela 29ª rodada da Série B ocorrerá no domingo às 16 horas. O CRB é o 19º colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 derrotas. As odds para esse evento é 2,63 para o CRB, 3,20 para o empate e 2,63 para o América Mineiro. Bem equilibrado, hein? O último enfrentamento entre eles foi no dia 15/6, pela 10ª rodada da Série B. Agora que vocês estão visualizando aqui a escalação de ambos, tá? Do último confronto mais recente que eles tiveram. O CRB foi contra o Botafogo de São Paulo e o América Mineiro foi contra a Ponte Preta. Os placares estão ali, a Ponte Preta perdeu por 2-0. O esquema tático do América Mineiro foi 4-3-3. O do CRB também foi o 4-3-3. O CRB tem aqui jogando só um estrangeiro. E o América Mineiro só tem brasileiro. Nosso palpite aí para essa partida vai ser um duplo aberto. Jogo 9. Jogo 10 agora. Internacional versus Vitória. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão. Ocorrerá no domingo às 18h30. Internacional 8º colocado. Vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 1 empate e 4 vitórias. Já o Vitória é o 16º. Vem de um retrospecto de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. As odds para esse evento é 1,45 para o Internacional, 4,33 para o empate e 7,0 para o Vitória. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6, pela 9ª rodada do Brasileirão. Ficou 2-1 para o Vitória, hein? Ganhou em casa. Aqui eu apresento aqui agora a escalação de ambos, tá? Do jogo mais recente foi Internacional e Red Bull, 2-2. Vitória e Juventude, 1-0 para o Vitória. O Internacional, o técnico é o Roger Machado, veio com o esquema 4-5-1 e o Thiago Carpini veio com 4-3-3, técnico do Vitória.
Jogando aqui, o Internacional tem 3 estrangeiros. Rafael Borre, que é da Colômbia, se não me engano. E o nosso palpite aqui no jogo 10 é seco na vitória do Internacional. Coluna 1. Jogo 11, Cruzeiro versus Vasco. O Cruzeiro é o sétimo colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Vasco é o décimo colocado, vem de um retrospecto de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. As odds para esse evento é 1,85 para o Cruzeiro, 3,50 para o empate e 4,10 para o Vasco. Apesar das odds dar aqui um certo favoritismo aqui para o Cruzeiro, eu estou contando aqui com a vitória do Vasco. Então nosso palpite é na coluna 2. Tá aqui o jogo mais recente que eles tiveram aqui, foi de onde a gente tirou essa escalação. Cruzeiro versus Cuiabá, que ficou 0-0. O Cruzeiro veio com um esquema tático 3-5-2, o técnico ainda é o Seabra. O Vasco jogou contra o Palmeiras, perdeu por 1-0 e veio com um esquema tático 4-3-3. O técnico é o R. Paiva. Olha o tanto aí de estrangeiros jogando. No Cruzeiro tem um. E no Vasco também tem um, que é o Payet, o francês. Tá aí o nosso volantezinho atualizado ali, ó. Jogo 11. Também no Vasco. Seco. Jogo 12. Bahia versus Criciúma. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão. Ocorrerá no domingo às 18h30. O Bahia é o sexto colocado. Vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 4 derrotas e 1 vitória. Já o Criciúma é o terceiro colocado. Vem de um retrospecto aí de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As odds para esse evento é 1,55 para o Bahia, 4,10 para o empate, 5,75 para o Criciúma. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6, pela 9ª rodada do Brasileirão, onde o Criciúma recebeu o Bahia em casa e empatou por 2-2. Aqui tá a escalação de ambos os times. Do jogo mais recente do Bahia, que foi contra o Fortaleza, o Fortaleza venceu por 4-1. O esquema tático adotado pelo Bahia foi 4-4-1 e o técnico ainda é o Rogério Ceni. O Criciúma jogou com o Grêmio, veio com o esquema tático 4-4-2. O técnico é o Cláudio Tencati. A partida ficou 2-1 pro Criciúma. O Criciúma venceu lá na casa do Grêmio, essa aí. Aqui, ó, você pode observar pelas bandeirinhas aí quais são estrangeiros, quais são brasileiros. E aqui é o nosso volantezinho aqui do jogo 12, ó, seco. O nosso palpite na vitória do Bahia. Jogo 13, Mirassol versus Sport Recife. Partida pela 29ª rodada da Série B, ocorrerá no domingo às 18h30. O Mirassol, o quarto colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Sport é o terceiro colocado. Vem de um retrospecto de 3 vitórias e 2 empates. As odds para esse evento é 2,25 para o Mirassol, 2,88 para o empate, 3,50 para o Sport Recife. O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6, pela 10ª rodada da Série B, onde o Recife recebeu o Mirassol em casa e venceu por 1-0. Aqui está a escalação de ambos, né? O último jogo mais recente do Mirassol foi contra o Goiás, ele venceu por 1-0, veio com um esquema tático aí, 4-3-3, o técnico é o Mozart. Já o Recife jogou com o Paysandu, na casa do Paysandu, venceu por 1-0, e o esquema tático que ele adotou, o técnico que é o Pepa, português, foi o 4-4-2. Bom, acho que de estrangeiro aqui só o técnico do Sport Recife mesmo, né? Que é o português. Olha o nosso palpite aqui pro jogo 13, duplo aberto duplo aberto. Isso mesmo. Vitória aí de ambos aí. Jogo 14, Flamengo versus Atlético Paranaense. Partida pela 28ª rodada do Brasileirão, ocorrerá no domingo às 20 horas. O Flamengo é o quarto colocado, vem de um retrospecto das últimas 5 partidas de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Atlético Paranaense é o 15º colocado, vem de um retrospecto de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. As odds para esse evento é 1,65 para o Flamengo, 3,90 para o empate, 5,0 para o Atlético Paranaense.
O último enfrentamento entre eles foi no dia 16/6 pela nona rodada do Brasileirão. O placar ficou 1-1 entre eles. Tá aqui a escalação de ambos. O jogo mais recente com o Flamengo foi nessa quinta-feira aí contra o Peñarol, 0-0 pela Libertadores. O Tite adotou o 4-3-3. Já o Atlético Paranaense jogou com o Racing também no mesmo dia. E o esquema tático foi o 4-2-4. O técnico é o Varini. É o uruguaio o técnico. Ó, tem bastante estrangeiro, ó. Os times que tem estrangeiro tem se saído bem, melhor. Bom, pessoal, esse aqui, ó, é o nosso volante com o nosso palpite geral aqui, ó, 9 duplos. Porém, eu não tenho tempo disponível para fazer uma aposta tão grande como essa. Se você tiver, tá aí o palpite. Entretanto, eu pego esses palpites, como eu já expliquei em vídeos anteriores, e faço 3 apostas. Cada aposta com 3 duplos. Eu foco ali, aqui, ó, o sábado tem 3 jogos, então tá aqui, ó, 3 duplos nos jogos do sábado, certo? Aí eu vou fazer a aposta 2, focando 3 duplos, certo? Nos jogos do domingo. E uma terceira aposta, que vocês vão ver aqui, focando aí os 3 duplos nos jogos do domingo. Pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar e um forte abraço.